meu nome é Vitória Alves, eu estudo no Instituto Federal de Goiás, no IFG, faço licenciatura em matemática e estou no quinto período. Eu faço parte do programa do PIBIT e nesse programa nós estamos fazendo um projeto que é sobre software educacionais. E aqui eu quero apresentar para vocês um pouco do software Visual G. Esse software pode ser usado para o ensino da matemática, tanto no ensino médio quanto no ensino fundamental. E aqui eu quero mostrar para vocês apenas um pouquinho da utilização desse software, tá bom? Então vamos lá. Então, esse aqui é a interface do nosso programa e eu vou falar só um pouquinho sobre o que é o Visual G. Ele é um programa de código aberto e gratuito. Tem como objetivo oferecer um espaço para o desenvolvimento da programação em Portugal. Ele é muito utilizado em instituições de ensino de todo o Brasil, nos primeiros anos de cursos técnicos e superiores que desenvolvem habilidades em tecnologia e programação. Como vocês podem ver, a interface dele é bem simples e seu funcionamento cumpre bem o que promete. Ele é um software gratuito, ele é todo em português, um software de programação todo em português. E eu conheci ele primeira vez no meu ensino médio. Eu fazia curso técnico em manutenção e suporte em informática. E aí a gente usou ele no primeiro ano. Para aprender a parte de programação, estava bem mais fácil. E muitos exemplos que o professor usava eram exemplos de matemática. Então, assim, por isso que eu acho bem bacana, bem legal, bem tranquilo também de trabalhar. É bem fácil de entender, assim, a princípio, né? Explicar para o aluno todo como ele funciona, os principais comandos que a gente usa, porque para ele é muito versátil, tem como usar ele em várias áreas de muitas formas. Mas para a matemática, para o ensino, ensinar o básico para o aluno já é suficiente. Para ele aprender a programar um pouco, se interessar pela matemática, porque é uma aula diferente, se interessar também pela programação, pela parte da informática, que eu acho bem legal. Já que nesse tempo a gente está precisando muito de da informática. Estamos precisando muito no nosso cotidiano, tanto em aulas quanto em trabalho. Então, assim, acho bem bacana trazer essa experiência para a sala de aula, trazer isso para ajudar os alunos. Então, tá. Para começar, aqui nós temos, como vocês podem perceber, como se fosse um cabeçário, né, com o nome do professor. Aqui a gente coloca a disciplina, a descrição do que vai fazer. Aqui em cima tem o nome do algoritmo. O primeiro exemplo que eu vou fazer com vocês para mostrar é uma tabuada e a data. Então vamos lá. Aqui é a nossa seção de variáveis. A primeira parte que nós precisamos fazer é identificar quais são as variáveis e de qual tipo elas são. Aqui nós temos 4 tipos de... nas variáveis, ele consegue prever 4 tipos de dados. Aqui nós temos o inteiro. O inteiro ele define variáveis numéricas do tipo inteiro, ou seja, sem casas decimais. Também tem do tipo real, que tem casas decimais. Tem do tipo caractere, que define as variáveis que tem caractere, por exemplo, o nome que a gente costuma escrever. E do tipo lógico, que é com valor verdadeiro ou falso. Aqui no primeiro exemplo tem apenas o tipo inteiro. Aqui, ó. Tá de roxinho aqui. O tipo inteiro. A primeira variável que eu declarei foi conte, de contador. E a segunda foi tabuada. Então vamos lá. Aqui tem o início do nosso algoritmo, do nosso programa.
primeira coisa que a gente vai escrever, costuma ser o escreval, em todos os algoritmos. Por quê? Porque ele está perguntando o que a gente quer fazer. Ó, qual tabuada você gostaria de ver? Vai aparecer na tela. Aí a pessoa vai responder a tabuada que ela gostaria de ver. Como é do tipo inteiro, ela só pode colocar número sem vírgula. Então, ela vai ler a tabuada, né? O número que a pessoa declarou. Aí, depois, vai entrar em um laço. O próximo passo é entrar em um laço. É o para e o fim para. O que é um laço? É um laço de repetição. Ele vai contar de 0 a 10, de 1 a 1. Por isso aqui, ó, para conte. Esse conte é o número que a gente vai dizer para ele. Não, a gente não vai dizer para ele. Já está aqui, ó. O conte, ele vai receber número de 0 até 10. De 1 a 1. Ou seja, ele vai contar 0, 1, 2, 3, 4 até o 10. E aí vem o escreval. O escreval também vai aparecer na tela o que eu estou falando para ele fazer. O que eu estou falando para ele fazer? A tabuada vezes o conte. E aí ele vai me dar o resultado. E aí eu coloco o fim para. E depois que ele calcular de 0 até 10, ele vai terminar. Se eu quiser colocar de 0 até 100, vai também. De 0 até 1000, vai também. O tanto que eu quiser. Então, eu colocar aqui. Mas eu quero fazer de 0 até 10. E o fim do algoritmo. Como vocês podem perceber, eu só quero fazer uma observação. Aqui tem escreva e aqui tem escreval. Ambos aparecem na tela o resultado ou a pergunta daquilo que eu quero. Mas qual a diferença deles? O escreva coloca tudo junto. E o escreval é como se ele pulasse uma linha para deixar as coisas mais organizadas. Então vamos lá. Vamos rodar o nosso algoritmo para ver se ele vai funcionar da forma que a gente quer que ele funcione. Que é o quê? Calcular a tabuada. Aqui tem a barra de ferramentas. Se você colocar a setinha em cima, já vai aparecer o que está dizendo lá. Tá vendo? Então, assim, é bem tranquilo, bem fácil. A parte que a gente quer é esse aqui, ó. Botão de executar. Então, vamos executar o nosso algoritmo. Ele já perguntou, qual tabuada você gostaria de ver? Eu gostaria de ver a tabuada do 5. Olha lá, ele me deu toda a tabuada do 5. Fim da execução do programa. Agora vamos de novo, só que com outro exemplo. Qual tabuada você gostaria de ver? Eu gostaria de ver a tabuada do 17. Olha lá, ele me dá toda a tabuada de 0 a 10, do jeito que eu falei para ele fazer. Bem tranquilo, né? Esse exemplo dá para trabalhar com alunos tanto do ensino médio quanto do ensino fundamental. Como exemplo, né? Dá para o professor fazer ele como exemplo e é bem fácil também. É mais para o aluno poder entender a lógica de programação, os passos que ele tem que fazer e conseguir executar o algoritmo. Como esse é um exemplo bem fácil, bem tranquilo, acredito que o aluno não vai ter tanta dificuldade assim. E esse é um exemplo, né, que eu vou dar. Agora eu vou falar de outro exemplo. Então, aqui no segundo exemplo, eu vou calcular a média aritmética. Então, aqui na minha seção de variáveis, eu vou começar declarando as variáveis, que são a nota 1, nota 2, até a 5, do tipo inteiro. Ou seja, tem casas decimais. A média, ela é do tipo real, ela pode ter casa decimal. E o aluno é do tipo caractere, ou seja, eu vou digitar o nome dele. Então, aqui no início do nosso algoritmo, nós já vamos começar a sessão de comando. Nosso primeiro comando é o escreva. Aqui ele está pedindo para digitar o nome do aluno. Aí ele vai ler o nome do aluno que a gente vai digitar. Depois ele vai pedir para a gente digitar a primeira nota, a segunda nota, a terceira, a quarta, a quinta. E assim. Depois que ele lê, né, que a gente já digitar todas as notas, o que ele vai fazer? Ele vai calcular a média. Então, como que vai ser o cálculo da média? Vai ser a soma das notas dividido, né, o barra aqui significa divisão,
por 5. E aí, a média final média. Essa parte do escreval aqui, ó, é só para, como eu já falei, para ele pular a linha e deixar as coisas mais organizadas. Na hora que a gente rodar o programa, vou mostrar para vocês. Fica mais organizado. Então, aqui, o que vai aparecer? A média final é... Aí vai aparecer a média que a gente calculou aqui. Aí depois eu vou colocar o se. O se, o que é? Um comando também, que ele vai de condição. Se a média for maior ou igual a 7, como vocês podem ver aqui tem um símbolo do maior ou igual, então, vai aparecer na tela. O aluno fulano passou. Se não, se a média não foi maior ou igual a 7, o aluno fulano reprovou. Pense. E aí o fim do algoritmo, certo? Então vamos rodar para ver se vai funcionar. Digite o nome do aluno. Deixa eu abrir aqui, tá melhor. Aí. Digite o nome do aluno. Vitória. Digite a primeira nota. A segunda. A terceira. A quarta. E a quinta. A média final é 7. O aluno Vitória passou. Essa parte aqui, ó, que tem esses tracinhos, a gente que colocou lá no escreva. E perceberam que ele pulou uma linha, que ele não colocou um embaixo do outro? Ou seja, quando a gente coloca escreval, é para justamente acontecer isso aqui, para ele apenas pular uma linha. Vamos fazer de novo, para ver se vai funcionar. Agora com o aluno que fica abaixo da média. Vamos colocar aqui o nome, Victor. Primeira nota. A segunda, a terceira, a quarta e a quinta. A média final é 4,2. O aluno Victor reprovou. Fim do programa. Como vocês puderam perceber, é algo assim bem simples. Às vezes o algoritmo pode ficar grande, né, a quantidade de linhas aqui, mas a lógica é sempre a mesma. E é assim, algo bem tranquilo de se fazer. Esse exemplo aqui também dá para trabalhar com o aluno ensino médio. E é uma forma assim bem tranquila de começar ensinando, né, a programar. Acho que é algo que consegue instigar o aluno a se interessar pela matemática, porque aqui ele tem que raciocinar qual que são as fórmulas, né, como a gente faz as contas, né, aqui da média, por exemplo. A média é a soma de todo dividido pela quantidade. Isso o aluno tem que saber para conseguir chegar no resultado certo. Também tem como trabalhar, eu só vou mostrar esses dois exemplos, mas também é possível trabalhar com o quê? É possível trabalhar a área das figuras planas, matrizes, dá para trabalhar ângulos, dá para trabalhar uma parte da trigonometria. Ou seja, dá para trabalhar assim bastante coisa. Algo que deixe uma aula diferente, uma aula bem bacana. Dá para trabalhar com os alunos. Se aí na escola tiver laboratório de informática, é uma boa porque é um software gratuito e ele é todo em português. Se não tiver aula presencial, né, se for no ensino EAD, também tem como. Se o aluno tiver acesso a um computador, tem como ele conseguir programar, baixar, instalar e fazer os algoritmos de acordo com o que o professor for passando. Se o aluno não tiver, também tem como ele fazer. Como? Tem como ele fazer escrevendo. Quando eu estudava no meu ensino médio, antes da gente fazer diretamente nesse programa, a gente primeiro fazia no caderno, escrevendo todos os comandos, as variáveis, fazendo tudinho, e aí a gente depois passava para o computador. E aí a gente rodava para ver se funciona. Ou seja, dá para o aluno escrever no caderno e entregar para o professor. E o próprio professor confere se está certo. Esse foi o software que eu escolhi. Eu acho ele bem didático. Além de ser gratuito em português, isso é uma coisa que conta bastante. E tem como usar em várias áreas. Ele é bem versátil.
e instiga o aluno interesse pela matemática, pela programação e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da minha apresentação. Desculpa também qualquer coisa, mas é isso. Se alguém se interessar, na internet tem bastante conteúdo, tem bastante exemplo. O software é gratuito, é só procurar e acha. E é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Essa é uma apresentação do software Visual G do PIBID. Eu sou bolsista e eu gosto muito de participar do PIBID. Eu tenho aprendido bastante e é isso. Então, obrigada.